Olá, querido aluno, querida aluna, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Teologia na disciplina de Plantação e Crescimento de Igrejas. Plantação e Crescimento de Igrejas, essa disciplina é uma disciplina muito importante dentro do currículo do curso de Teologia e eu espero que você esteja gostando, esteja aproveitando e entendendo, que esteja sendo proveitoso para você poder estudar essa disciplina, né? E que você também, ao desenvolver esse curso, essa disciplina, você possa estar aí se perguntando: será que Deus quer que eu seja um plantador de igrejas? Ou segundo, pensando que e tendo a confirmação de que mesmo que você não tenha um ministério específico para a plantação de igrejas, de ser um plantador, uma plantadora de igrejas, que você possa ter a visão de levar a igreja onde você estará servindo como pastor, como missionário ou como líder, a também ter a mesma visão de plantar igrejas, seja você plantador ou não. Toda igreja deve ser uma plantadora de igrejas, plantar novas igrejas, né? Ter ali o cumprimento dessa missão de plantar igrejas para a glória do nosso Deus, tá bom? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos entender que tipo de igrejas nós devemos plantar, que tipo de igrejas devemos nós estabelecer para cumprir a grande comissão do Senhor Jesus, que nós já falamos, que é um dos fundamentos, né, da plantação de igrejas, é porque o Senhor Jesus nos comissionou para isso, de sermos plantadores de igrejas, porque as igrejas que nós devemos plantar devem ser igrejas bíblicas na sua função, igrejas que focalizam o evangelho nas suas convicções e crenças, e devem ser congregações na sua maneira de existir, na sua estrutura de governo, devem ser igrejas congregacionais, democráticas, todas essas características fazem parte da nossa visão como igreja batista, né? A denominação batista entende que a igreja precisa ser bíblica, plantada biblicamente, nas suas funções elas devem focalizar o evangelho, suas convicções, sua fé, ser congregacional na sua forma de governo, e aí nós vamos falar depois sobre a formação de liderança, e isso é algo muito importante no contexto da igreja. As igrejas, portanto, devem ser bíblicas e elas devem refletir algumas características. Em Atos capítulo 2, verso 41 a 47, vamos ler aqui esse texto, nós vamos ver algumas características fundamentais que norteiam, direcionam a igreja que nós devemos plantar. É importante você ter claro, já de antemão, que nós não queremos plantar igrejas primitivas, no sentido de ser aquelas igrejas lá do Novo Testamento. Mas nós queremos trazer as características relevantes, os princípios daquelas igrejas para hoje e aplicá-los à igreja de hoje. Igrejas contextualizadas para o tempo de hoje, mas que vivem os princípios que nós encontramos ali no Novo Testamento. Então, como é que era essa igreja? Atos 2 diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os dias, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Então, meus queridos, aqui nós vamos ver algumas características muito importantes na vida da igreja.
Porque esse texto de Atos é um texto clássico que descreve a igreja primitiva e como essa igreja existia de forma corporativa, né? De como é que essa igreja era estabelecida. É um texto extremamente conciso, mas que traz para nós a compreensão plena do que se espera de uma igreja. E John Stott, acerca disso, ele vai descrever o seguinte: é incorreto dizer que o dia de Pentecostes é o dia do nascimento da igreja, pois a igreja como povo de Deus já existia há pelo menos 4.000 anos, desde Abraão. O que aconteceu no Pentecoste foi que o povo de Deus tornou-se o corpo de Cristo cheio do Espírito Santo. Então, teologicamente e historicamente, disse que a igreja teve a sua origem no Pentecostes. Por quê? Porque no Pentecostes ela toma a forma que vai se estabelecer a partir dali, o que vai chegar até os dias de hoje. Mas a igreja, enquanto povo de Deus, ela já existia desde o Antigo Testamento. Mas a igreja, com essas características que nós vamos ver aqui, ela vai, claro, se desenvolver aqui a partir do Novo Testamento e como marco o dia do Pentecostes. Portanto, meus amados, esta ilustração da igreja é também uma ilustração do que a igreja se torna quando o poder do Espírito Santo está em evidência. Essas características que nós vamos ver só foram possíveis pela presença do Espírito Santo. Durante fases de reavivamento, de renovação espiritual, uma igreja nos dias de hoje ela pode readquirir, em certo grau, a forma da igreja primitiva, reavivar, reacender aqueles princípios presentes na igreja do Novo Testamento. Então, pessoas que estudarem este texto de Atos capítulo 2 com profundidade poderão descobrir uma fonte quase inesgotável de descobertas importantes que um cristão deveria viver com a sua comunidade local, a sua igreja. E nós vamos ver aqui algumas considerações sobre esse texto, algumas considerações que norteiam e estabelecem a igreja que nós queremos plantar, a igreja que nós queremos estabelecer. Muito bem, vamos dar continuidade. Tivemos um probleminha aqui, mas nós estamos falando então de algumas características que o texto de Atos capítulo 2 eles nos auxiliam a enxergar. Então nós vamos ver algumas considerações acerca desse texto. Primeiro, o versículo 40 ao 41, você pode ler lá, acompanhar aí, ele nos traz algumas questões que nós devemos perguntar ao texto. Por que você acha que Pedro diz às pessoas que se salvem desta geração? Que implicações essa declaração apresenta acerca da igreja e sobre tornar-se um cristão? Quais as implicações disso para nós, né? Então o texto vai mostrar Pedro exortando os seus ouvintes para salvarem-se dessa geração corrupta. Uma geração é uma cultura toda. Geração corrupta aqui, dessa geração que Pedro se refere, é uma referência à cultura em que eles viviam. Pedro reconhece que os seus ouvintes não são apenas pecadores individuais, mas que participam da mentalidade e a visão de um mundo, né? Um mundo que jaz no maligno. Então, a igreja, num contexto qualquer que seja, ela não é simplesmente uma agremiação, um agregado de indivíduos que são salvos, mas sim a igreja precisa ser ali um projeto referência de que a humanidade está sob a liderança de Cristo e que a igreja precisa ser esse plano referência de que a sociedade precisa se submeter novamente a Cristo, deixar sua vida sob a liderança de Cristo. E assim nós devemos mostrar ao mundo uma maneira totalmente nova de ser, uma maneira de ser que vai contra todos os padrões imorais de corrupção que a nossa sociedade está vivendo. Então,
O primeiro desafio de Pedro para o povo era salvar-se dessa geração corrupta. Num contexto cultural onde vamos estabelecer uma nova igreja, nós precisamos ser uma igreja que mostre para a sociedade um novo modo de ser, movido e direcionado pela experiência com Cristo Jesus. Mas em segundo lugar, quais as características e funções da igreja primitiva que estão evidentes nessa passagem? No versículo 42 a 47, nós vemos algumas características que descrevem o perfil daquela igreja primitiva e nos mostram a nós qual deve ser o perfil ideal de uma nova igreja. A igreja, no texto básico aí da disciplina, você tem todas essas características. Eu não vou aqui elencar todas elas, mas citar algumas. Uma nova igreja, à semelhança da igreja primitiva, precisa ser uma igreja que treina e educa os seus membros. A igreja lá em Atos, ela dedicava-se ao ensino dos apóstolos. Mas ela precisa ser uma igreja que também reúne os seus membros constantemente, porque todos os dias eles estavam reunidos, eles não deixavam de se reunir, né? Não podiam ficar longo período sem estarem juntos, vivendo a relação uns aos outros. Mas a igreja também, ela incentivava os seus membros para uma relação de apoio, uma relação de companheirismo mútuo, né, onde eles podiam estar compartilhando a sua vida, né? Eles criam e mantinham-se unidos em comunhão, diz lá o verso 42. A igreja, ela também promovia encontros de pequenos grupos. Eles partiam os pães ali em suas casas, eles participavam do sacramento, participavam da ceia do Senhor. Então nós vamos ver ali uma série de características. Essa igreja passava muito tempo em oração, essa igreja praticava a mordomia radical e a divisão econômica e o ministério da misericórdia, suprindo as necessidades de quem tinha. Então essas são características que nós precisamos olhar e trazer para nós ao plantarmos uma igreja. Este é o perfil ideal de uma nova igreja, né? Em terceiro lugar, o que aprendemos nessa passagem acerca do ministério da igreja quanto o ministério da aprendizagem? Nós vamos ver alguns ministérios. Ministérios são diaconias, são modos de servir, modos de ministrar aos outros que a igreja pratica sob a direção do Espírito Santo. Então, o que nós aprendemos nessa passagem acerca do ministério da igreja quanto à aprendizagem e à comunhão? O ministério de aprendizagem e o ministério de comunhão. Nós vamos ver que essa igreja, a igreja de Atos, ela tratava-se, no aspecto do ministério da aprendizagem, ela considerava isso algo muito importante e era algo muito intenso. Então, o ministério de aprendizagem tratava-se de algo intenso. Eles dedicavam-se, significa que havia um alto compromisso da parte deles no aspecto de ensinar as pessoas acerca da fé. A plenitude do Espírito não supunha o intelecto, né? Não preenchia completamente ali o intelecto, mas capacitava a se aprender. Outro aspecto é que o ensino também estava completamente centrado no ensino dos apóstolos. Era na doutrina dos apóstolos, o fundamento de Jesus Cristo ensinado pelos apóstolos. A palavra de Deus, o ensino de Cristo, a sã doutrina. Terceiro, o ensino era acompanhado pela apologética. Porque o que é apologética? É a doutrina da defesa da fé. Eles não apenas eram ensinados no que acreditar, mas também recebiam evidências do porquê acreditar. Eles sabiam defender a sua fé. E o ensino dos apóstolos era validado e comprovado por seus milagres e maravilhas. Nós vamos ver lá em Hebreus, por exemplo, que os milagres, os sinais miraculosos, as maravilhas, os milagres que aconteciam, aconteceram em grande escala para aferir, atestar a autenticidade da mensagem ensinada, da mensagem pregada pelos apóstolos. E por isso aconteceu
muito isso ali na igreja do Novo Testamento. Então o ministério da aprendizagem era algo muito intenso, era algo muito realizado com grande intensidade na vida da igreja. Agora o ministério da comunhão, que é um outro ministério presente ali, ele era também algo intenso porque eles dedicavam-se à comunhão. Era algo diário, todos os dias eles estavam reunidos, eles não se encontravam apenas no domingo, mas tinham uma vida diária compartilhada. Tratava-se também de uma comunhão econômica como também espiritual. Eles tinham tudo em comum no sentido de não apenas reconhecer que outros irmãos e outras irmãs tinham certos direitos sobre o seu tempo e sentimento, mas também sobre os recursos financeiros. E eles usavam do que tinham para prover na vida daquele que não tinha. E era estando juntos que eles conseguiam identificar isso, né, essas necessidades. Era uma comunhão baseada também em grupo pequeno, bem pequeno, ou em igreja nos lares. A maior característica, ou a característica que mais ressalta, é que a igreja do Novo Testamento, ela se reunia nas casas, era a igreja nos lares. Eles partiam o pão nas suas casas. Então eles tinham ali igrejas pequenas, em pequenos grupos, que se reuniam em grupos maiores ali no pátio do templo, mas eles juntavam-se em pequenos grupos nos lares. E ali eles podiam desfrutar de uma comunhão maior. Era algo extremamente sensível, né? Eles sabiam imediatamente quem tinha necessidade. Eles percebiam, porque estavam juntos, reuniam pequenos grupos nos lares, compartilhavam a vida no dia a dia, então tinham uma sensibilidade para perceber quem tinha necessidade no meio deles e agiam logo para suprir, para prover. Uma outra questão importante é o que realmente aprendemos nesse texto a respeito do ministério do louvor, né, da adoração e do testemunho e serviço da igreja. Então aqui nós vamos ver 3 ministérios: o louvor, o testemunho e o serviço. Como vimos aí, o ministério da aprendizagem, do ensino e o ministério da comunhão. Então o ministério da adoração, o ministério de louvor na igreja ali em Atos, ele tinha algumas características. Ele tinha uma forma corporativa. No verso 42, Paulo literalmente diz que eles se dedicavam ao partir do pão e às orações. Isso é quase certamente uma referência à liturgia. A ideia aqui é que talvez havia a celebração, todos os encontros deles havia a celebração da ceia e a disciplina da oração, chamada as orações. Eles tinham então a celebração da ceia, a Eucaristia, relembrar o sacrifício de Jesus e a prática das orações. Não se tratava de algo aleatório, mas havia uma ordem, né, formal nos encontros que eles realizavam ali. Então eles adoravam, cultuavam de uma forma litúrgica. Havia também um aspecto formal, além desse aspecto formal, havia também um aspecto informal. Ambos aconteciam nas casas e no templo, né? Isso certamente significava que havia adoração informal nos pequenos grupos e adoração mais formal no grande grupo, quando eles se reuniam no templo. E terceiro, a adoração era algo alegre e exuberante, como também cheio de reverência. Observe que na adoração em pequeno grupo, a ênfase é maior no gozo e na alegria, enquanto que nos grupos grandes havia uma ênfase maior na adoração formal. Então isso significa que tanto a adoração com reverência como a adoração alegre e espontânea devem ser as marcas da nossa adoração. Você vai ter culto mais formal no templo e o seu culto mais informal, né, no seu lar, no seu pequeno grupo, na sua vida diária. Mas ambas as características devem fazer parte da nossa vida, né? Entender que há lugar há lugar e momento para essas duas formas de expressão de culto e de louvor ao nosso Deus, tá certo? Mas existe então um outro ministério também estava presente ali, que era o ministério
do serviço, né? O ministério do serviço e do testemunho, a palavra e das obras, né? Que aqui nós colocamos o ministério da palavra e o ministério das obras, que era algo dinâmico. Por quê? Porque ele ocorria no contexto da igreja, essa igreja vivendo essas características, ali haviam, a partir do compartilhar da fé, conversões diariamente. Então era algo dinâmico. A pregação acontecia diariamente pela própria vida, não só falando, mas pelo modo de vida. Também era um ministério que integrava tanto a palavra como as obras. Eles não somente falavam, mas eles demonstravam com a vida, serviam uns aos outros. Estava integrado palavra e o serviço. O versículo 44 parece indicar que a divisão econômica era principalmente praticada entre os cristãos. Mas sabemos que a igreja primitiva, ela não limitava-se, ela não estava limitada com o seu compromisso ministerial somente aos cristãos. Paulo diz em Gálatas capítulo 6, o versículo 10, que o cristão deve fazer o bem a todos, especialmente aos irmãos da fé. Ou seja, ele diz, a todos nós devemos servir, mas primeiramente aos irmãos da fé. Mas o ministério vai além das fronteiras da igreja local. Mas uma outra característica desse ministério da palavra e do serviço era que eram centralizados na igreja, ligado a ela. Não era algo que acontecia aleatoriamente, despropositalmente, sem intencionalidade. Quando uma pessoa era salva, essa pessoa, esse indivíduo, era adicionado ao grupo, diz lá no verso 47. Ele era incorporado à igreja. Hoje muitas pessoas são convertidas através de ministérios que têm pouca ou nenhuma relação com igrejas locais, igrejas formais, e os convertidos também têm pouco relacionamento com a congregação. E isso é algo muito preocupante, porque fere aquilo que a Bíblia nos ensina sobre o que é ser a igreja. Então, meus queridos, a igreja de Atos não era apenas uma igreja, não era uma igreja que vivia de forma isolada, mas eles estavam interligados. O serviço era comum e apontava para o corpo de Cristo, era realizado pelo próprio corpo de Cristo. Então, a igreja servia com a palavra, o testemunho da fé e também a obra do serviço uns aos outros. Então, esses 5 ministérios da igreja primitiva também são 5 sinais vitais de uma igreja ou de uma comunidade cheia do Espírito Santo. Quais sinais são esses? Então veja só, o ministério da aprendizagem da verdade, ele traz o sinal da profundidade teológica. Uma igreja, seja nova ou já antiga, que não tem um ensino intencional, sério e profundo, é uma igreja rasa na profundidade teológica, no ensino doutrinário, na Bíblia Sagrada. A igreja precisa ter profundidade teológica, profundidade das Escrituras. O ministério do amor na comunhão, do amor e da comunhão da igreja ali, traz um segundo sinal, que era o relacionamento íntimo, um relacionamento próximo de intimidade entre o corpo, entre os membros desse corpo. O ministério da adoração no Espírito traz o sinal da adoração com alegria. Uma igreja saudável tem uma adoração extravagante, alegre, feliz, não desordenada, mas alegre e entusiasmada, né? O culto precisa ser entusiasmado. Quarto, o ministério do testemunho através das palavras, ele é um sinal do evangelismo incansável. Já falamos aqui que há pessoas que têm o dom do evangelismo. Esses serão melhores evangelistas. Mas há um ministério do compartilhar da fé a todos nós, né? Que mesmo que não tenha o dom do evangelista, você vai compartilhar a sua fé. Mas era algo incansável. E uma igreja saudável tem como um alvo ganhar pessoas para Jesus incansavelmente. Isso é missões, é a obra de evangelização também.
Em quinto lugar, o ministério do serviço através das obras, né, o servir uns aos outros, era um sinal do serviço sacrificial. Jesus diz: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Porque o padrão antes era de amar como a si mesmo. Mas agora em João capítulo 13, Jesus vai dizer ali o seguinte: assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Então o padrão é Jesus, é um amor sacrificial. O serviço sacrificial, portanto, de servir de fato desejoso de se doar, até doar-se a si mesmo para suprir a necessidade um do outro. Meu querido, uma igreja assim, uma igreja que detém essas características, esses sinais, é uma igreja saudável, pode-se dizer uma igreja saudável. Profundidade teológica, relacionamentos íntimos, a alegria na adoração, o culto entusiasmado, né? Um sinal um sinal do evangelismo incansável, as pessoas querendo sempre ganhar outros para Cristo, e a disposição de servir incansavelmente e sacrificialmente para suprir necessidades, edificar-se mutuamente e abençoar a vida de outros. Então, que essas características norteiem a plantação da igreja que nós queremos. Assim queremos ser como igreja. Amém? Então, meus queridos, na próxima aula, nós vamos trabalhar aqui sobre o perfil do plantador de igrejas, tá bem? Que você possa ter aí aproveitado a aula e continuar aproveitando os seus estudos, tá certo? Nós vamos então ficando por aqui no encontro de hoje, e lembrando que você deve consultar o seu material complementar, ler aí o texto básico, né? Não deixe de consultar o material complementar, que vai levar você a um aprofundamento dos seus estudos, tá bom? No mais, fique com Deus, ótimos estudos e que Deus abençoe você no nome de Jesus.